Eu vou, ent- eu vou então passar a palavra ao Carlos Wizard para a mensagem principal desta noite. É com você, Carlos. Estimados amigos, estimadas amigas, é sempre uma alegria na segunda-feira estar com vocês para falar a respeito da palavra de Deus e do poder que essa palavra tem na minha vida e na sua vida. E alguém deve estar perguntando, cadê a Vaninha? Então a Vaninha está assim, olha, saiu hoje cedo do Brasil, daqui a pouco vou terminar a aula aqui e vou até o aeroporto para buscá-la. Então, ela vai estar conosco na próxima semana. Gente, Moisés foi um dos grandes personagens da Bíblia. E não sei se vocês estão lembrados como que foi toda a história de Moisés, desde o seu nascimento, desde a salvação da sua vida, desde a sua criação, da sua formação. E eu gostaria de perguntar aqui para quem é estudioso, aqueles que leem o Antigo Testamento, para vocês me contarem aí como foi o nascimento e como que foi a formação, a criação de Moisés. Vamos começar pelas perguntas fáceis. Como se chamava a mãe de Moisés? Joquebede. Muito bem. E o que aconteceu com aquela criança no seu nascimento? Bom, ela foi, né? Moisés foi escondido por Joquebede dentro de um cesto, né? Onde era uma época de perseguição, né? Do faraó contra todos os meninos, porque havia ainda uma promessa muito antiga que um Messias viria salvar em algum momento. Então, aquele faraó ficou muito amedrontado e, óbvio, numa ira e influenciado realmente pelo inimigo. Houve uma perseguição a toda a região contra os primeiros, né, os primeiros meninos, que seriam os primogênitos. E foi nesse contexto em que Moisés nasceu. Então, Joquebede, como um ato de proteção, colocou Moisés, né, dentro de um cesto e colocou e pediu para que Miriam colocasse no rio, né, no rio Nilo. E esse cesto acabou por destino que não é destino, mas é Deus, levando até ao lugar onde a filha do faraó estava se banhando. Gente do céu, vocês sabiam todos esses detalhes que a Thaís compartilhou aqui? Mais do que perfeito, Thaís. E parabéns, aluna avançada. A aluna já está aqui de mestrado e PhD. Então, exatamente isso. Faraó deu uma ordem. Todos os primogênitos vão morrer no Egito. Por quê? Desde aquela época falava-se que surgiria um grande profeta para salvar a humanidade. E ele, naturalmente, não querendo correr o risco de perder a sua posição, politicamente falando, e sendo ele o maioral, simplesmente deu essa ordem. Mas a mãezinha de Moisés, inspirada por Deus, conforme citou a nossa aluna avançada Thaís Grilo, foi inspirada a colocar o bebezinho num bercinho, numa cestinha, e colocou no rio. E aquela cestinha foi parar justamente aonde a filha do faraó estava. E qual que foi a reação? Quais foram as cenas que sucederam a partir daquele momento? Vou continuar? Posso continuar então falando? Moisés, ele foi adotado, né? Trazido para dentro desse seio egípcio, adotado como um realmente cidadão egípcio. Só que como a filha de Faraó não estava grávida e não estava amamentando, aquela criança precisava ser amamentada. Então, Miriam, que já trabalhava, né, entre os serviçais do Faraó, falou, né, eu tenho uma ama de leite da minha região, em que, né, da minha comunidade, porque os hebreus eles moravam não era dentro e nem próximo do palácio, era na região baixa do Egito. Eu conheço uma mulher que está amamentando.
então, né, que está produzindo leite. E Deus é muito incrível, colocou a própria Joquebede dentro do palácio para poder amamentar o seu filho. Gente, não é emocionante saber que ela voluntariamente colocou o filho nas águas daquele rio, somente na esperança, né? Eu fico pensando no coração de uma mãe. Será que vai virar esse cestinho? Será que vai vir uma onda muito forte? A criança vai morrer? Mas não. O Senhor providenciou para que a filha do faraó o acolhesse. E conforme foi dito aqui, o adotasse. Mas era um recém-nascido. Precisava de ser amamentado. E daí começaram a procurar, né? Quem será que podia amamentar? E de repente, Miriam disse: Olha, eu conheço uma senhorinha aí, é lá da periferia, mas se quiser eu posso chamá-la aqui, pode chamar. E quem que era a senhorinha? A mãe biológica de Moisés. Então pode ver como o Senhor faz tudo da mais perfeita forma, de modo tal, incompreensível, muitas vezes para mim e para vocês, mas na sua infinita sabedoria, o Senhor está acompanhando cada detalhe. E assim foi que Moisés, literalmente, ele foi criado como realeza, como um poderoso. E, assim, recebeu as maiores das instruções, maiores das formações, até que o garoto cresceu e já era um homem, um adulto. E daí, então, ele descobre o grande chamado que Deus tinha para ele. E qual que foi a reação de Moisés quando ele descobriu o chamado que ele tinha? Ele achou que não era capaz de assumir tamanha grandeza, né, que era o seu chamado. Exatamente. Então, olha só, apesar do seu preparo, apesar da sua formação, apesar do seu elevado grau de instrução, a hora que Deus o chamou, ele julgou que não estava preparado. Nós lemos o seguinte texto: Moisés não se achava preparado. E isso é uma parte muito humana e poderosa desse relato. Porque quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel do Egito, Moisés respondeu com insegurança, dizendo: Senhor, quem sou eu para ir até o Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E ele também disse: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, eu sou pesado de boca, tenho dificuldade na língua. Tudo isso daí você pode encontrar lá em Êxodo, capítulo 4. Mesmo diante do chamado divino, Moisés duvidou de si mesmo, hesitou e tentou recuar, como muitas vezes muitos de nós, diante de grandes desafios e responsabilidades ou missões, fazemos o mesmo. Mas Deus respondeu com paciência, com amor, com firmeza, com bondade, lembrando que o essencial não era a habilidade natural de Moisés, mas sim a presença e a promessa do Senhor. E em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 12, o Senhor diz: Moisés, te lembres, eu estarei contigo. Essa história mostra que Deus não escolhe os capacitados, mas sim capacita os escolhidos. E que, mesmo em meio a medo, insegurança, temor, o propósito continua firme, quando há fé, obediência e disposição de seguir a vontade divina. Então, essa palavra que o Senhor disse para Moisés, eu estarei contigo, foi o que deu força para ele, apesar de todas as suas inseguranças, limitações e de tudo mais que ele teria que enfrentar. Bom, por que eu cito esse exemplo de Moisés no início dessa mensagem? Porque, de uma forma incompreensível para nós, cada um que está aqui, o primeiro que aparece aqui na minha tela é o Carlos Domingos. A última que aparece na minha tela é a Danisa Virmonte. Eu gostaria que você sentisse o peso da responsabilidade por Deus ter chamado você também
para uma grande missão. E talvez, ao ser, ao se deparar com essa missão, com esse chamado, com esse propósito, você vai se olhar no espelho e vai dizer: mas eu, Senhor, eu tenho minhas falhas, minhas limitações, eu tenho defeitos, eu sou transgressor, eu sou pecador, eu erro até inconscientemente, em pensamento involuntário, eu acabo errando. E o Senhor confia a mim. Tem uma passagem da Escritura que diz que o Senhor chama os fracos para fazer o seu trabalho na terra. Então, pode ver que Jesus Cristo, quando tinha 12 anos de idade, ele estava entre os doutores da lei. Ele era um menino, tinha 12 anos. Os doutores eram pessoas de entre 40 e 50 anos. Mas os doutores da lei estavam maravilhados com a sabedoria do menino Jesus de 12 anos. Então, desde o tempo lá atrás de Moisés, desde o tempo que Jesus Cristo veio na Terra, ele sempre buscou as pessoas simples. E daí eu faço uma pausa aqui e convido a ponderação, e pode abrir o seu microfone. Por que será que o Senhor tem como modelo, né, como padrão, escolher as pessoas simples e humildes para fazer a sua obra? Eu acredito que seja, falo a matemática do céu, né? Que quem é grande, na verdade, é pequeno e o menor vai ser, né? É o maior. O último vai ser o primeiro. E eu vejo que quando Jesus escolhe realmente os improváveis, aqueles que não são, a Bíblia fala também, né? Que é para confundir a sabedoria, né? É a loucura que confunde a sabedoria desse mundo. Então é para mostrar, e é uma coisa que hoje eu estava conversando numa célula, que é realmente para não ter divisão de glória, sabe? É para que as pessoas vejam, existe um Deus, e é através desse Deus é que a tal pessoa conseguiu ser alcançada, tal situação conseguiu ser alterada, mudada. Então eu creio que Jesus ele escolhe exatamente, assim como ele realmente se despiu de toda a sua glória, de toda a sua grandeza, vindo através do manjedouro, desde o seu nascimento, toda a forma estratégica que Deus fez com que o seu próprio filho viesse a essa terra para nos mostrar que não é a lógica desse mundo, né? Mas a lógica do céu, que é totalmente contrária, porque realmente não há divisão de glória, existe somente um, e a glória sempre vai ser de Deus, né? Obrigado, Thaís. E o Ricardo colocou aí no chat, vou pedir para você abrir o microfone e ler para todos. Ricardo, essa passagem que fala a respeito da loucura e do espírito. Essa é uma passagem que eu gosto muito, né? 1 Coríntios 1:27, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as fracas para confundir as fortes. Obrigado, Ricardo. Ou seja, quando as pessoas sábias, inteligentes, cultas, os doutores, os entendidos, eles olham a obra de Deus acontecendo, parece que é uma loucura. Mas já está escrito lá na Bíblia, desde o tempo de Jesus Cristo, que assim era. Assim é hoje e será para sempre. O Senhor não vai buscar o PhD, nem o doutorado lá, para ensinar as coisas simples. Não que o, o seguidor do Salvador não possa ter os seus doutorados e os seus mestrados. Pode e é incentivado a ter. Mas quando o Senhor chama, ele chama o manso, o humilde, o simples. Me parece que eu vi uma mãozinha levantada do Fabian. Seu Carlos, eu acredito. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Em algum momento dos nossos encontros, o senhor falou algo muito importante, que é aquele ser humano que tem o coração governável por Deus, né? Eu acho que é nesse nível de humildade, de aceitar as coisas de Deus e conduzir a vida com essa fé inabalável na condução de Deus,
em toda a educação que Jesus nos passou, né? Então, eu acho que é essa governabilidade do coração que eu acho que tem a ver com essa humildade, né? Corretíssimo, amigo. Eu devo ter citado o caso, talvez você vai se lembrar, de um amigo que vocês conhecem, que é o João Kepler. Estive com ele lá em Florianópolis, no evento Empreende Brasil. E ele me disse, Carlos, eu vou lançar um livro. Eu disse, mais um, que bacana, falando sobre finanças, investimento, falando sobre oportunidades de negócio. Ele disse, não, Carlos, esse livro é totalmente diferente. Sabe por quê? Ao longo da minha trajetória, eu me considero uma pessoa literalmente desligada da fé. Eu posso dizer que eu sou um ateu, que eu nunca convidei Deus para fazer parte da minha vida. Só que agora já passei dos 50 anos de idade. E cada vez eu me convenço mais da minha dependência de Deus. Porque sem Ele, minha sabedoria, minha inteligência, minha saúde, minha energia, nada existiria. Então, eu estou me curvando diante da grandiosidade do Senhor. E daí eu muito curioso, né? Perguntei, Kepler, qual que é o título do livro, né? Qual que é o nome que você vai dar para esse livro que vai descrever a tua conversão? Ele falou, Um Coração Ensinável. Eu achei tão bonito, gente. Eu disse, ó, Kepler, quando se lançar, me avisa, eu quero ser um dos primeiros a ter acesso a esse material. Porque eu acho que isso descreve, essa frase descreve por que que o Senhor chama o humilde e o simples, o manso, aquele que tem um coração ensinável, que ele vai literalmente receber a boa palavra, vai procurar aplicá-la, praticá-la e compartilhá-la. André está com a mãozinha levantada. Essa semana eu acabei falando com meu marido sobre essa frase aí, né? Sobre que Deus capacita, como é mesmo? É que Deus escolhe, não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E eu falei com meu marido essa semana, semana passada, né? Hoje é segunda. Eu falei, a gente estava discutindo sobre isso e eu falei para ele, sabia que a minha avó ela costurava para fora, era portuguesa, já faleceu, e eu ajudava a minha avó. E na época ela pegou de uma empresa que mais de 500 camisetas com essa frase. E eu era, acho que eu tinha uns 14 anos, eu peguei essa frase, eu colecionava a frase, eu coleciono frases de grandes pensadores, desde que eu era mocinha. E eu peguei essa frase e coloquei num papel e coloquei no meu quarto, assim, num papel sulfite, exatamente essa frase. E eu estava discutindo com meu marido, eu falei, você sabe por que que Deus faz isso? E hoje você me deu a resposta, mas o que eu achava, que eu, na minha, assim, na minha humilde, é que Deus não escolhia os capacitados pelo ego, pelo orgulho, porque as pessoas que se acham muito sábias, elas são muito orgulhosas, elas desenvolvem, elas vão colocar o ego e não vão ajudar, acho que, no plano divino. Foi isso que eu falei para o meu marido, mas eu não sabia dessa passagem, que era para enganar, e aí veio a resposta agora. Muito obrigada. Nada é por acaso. E se você prestar atenção, quando nós lemos a Bíblia, o Senhor chamou 12 apóstolos. E onde foi que o Salvador foi encontrar 12 homens para o seu ministério? Os homens simples, não Homens foi? sim. E Então, é isso, exatamente. eu vou citar aqui o exemplo de Pedro, tudo bem? O chamado de Pedro e dos demais apóstolos para pregar o evangelho, para levar e compartilhar a palavra de Deus, foi um marco de transformação e propósito. Eles eram homens simples, pescadores, sem grande influência na sociedade, sem grande formação acadêmica. Foram escolhidos, no entanto, por Jesus Cristo para uma missão eterna: anunciar a palavra do reino de Deus para todo mundo. Quando Jesus disse: Vem e segue-me, e eu te farei pescador de homens. Pedro estava chamando não apenas
Pedro estava sendo chamado não apenas para uma nova ocupação, mas para uma vida de entrega, uma vida de coragem e uma vida de fé. Após a ressurreição do Salvador, esse chamado se intensificou ainda mais. Jesus enviou seus apóstolos com autoridade e com poder, dizendo: Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Está em Marcos 16:15. Mesmo diante de perseguições, desafios, eles responderam com ousadia, com coragem, impulsionados pelo Espírito Santo, tornando-se pilares e testemunhas vivas da graça e do amor de Deus. O chamado desses homens nos inspira até hoje a viver com propósito e a compartilhar a palavra de Deus e a esperança e a graça que nós recebemos gratuitamente. Eu fico muito sensibilizado cada vez que eu vejo o chamado de cada um daqueles indivíduos, porque não importa o que eles estavam fazendo, a Bíblia diz o quê? Eles seguiram imediatamente. Eles não foram conversar com a mulher, com o vizinho, com o pai, com a mãe, não foram se reunir entre os amigos para saber vou ou não vou, é isso ou não é. Eles receberam o chamado e imediatamente o seguiram. Eu tenho um amigo muito querido, que eu acho que ele está até aqui conosco. Eu falei com ele e com a esposa hoje à tarde, porque eu tenho uma admiração por ele. Ele está aqui na sala conosco. Porque assim que ele recebeu a palavra de Deus, ele foi orar, ele foi frequentar a igreja, ele foi receber as boas novas, foi buscar inspiração e confirmação, recebeu e imediatamente foi batizado. Então, é um exemplo de fidelidade, é um exemplo de obediência, de humildade, de mansidão, de devoção, de perseverança, de ter o seu coração ensinável, voltado para as coisas de Deus. Então, o convite que eu faço para todos os amigos e as amigas que estão conosco hoje é que vocês tenham mais sensibilidade quando Deus está batendo a sua porta. Lá em Apocalipse, tem um versículo que para mim é uma inspiração. Diz o seguinte: Eu, o Senhor, eu estou à porta e eu bato. Aquele que abrir a porta da sua casa, na casa eu entrarei e com ele cearei. Então, olha só que bacana. O Senhor é tão amoroso e, conforme diz a Vaninha com frequência, ele respeita tanto o nosso livre-arbítrio que ele não dá um chute na porta e entra. Ele vai lá na porta e ele bate. Nem virar a maçaneta ele vira. Ele espera que a pessoa ouça a batida e que a pessoa tome a iniciativa de virar a maçaneta, de abrir a porta, convidar o Salvador para entrar e daí sim saborear, banquetear-se, cear junto com ele. Então, gostaria de convidar os amigos aqui para compartilhar qual que é o seu sentimento em relação a essa passagem. Eu acredito que cada um de nós, em nossas vidas, né? Nossas vidas são feitas de fases e eu acredito assim que, assim como o Caleb Kepler, ele decidiu, ele teve, né, essa oportunidade agora aos 50 anos, e a gente tem essas oportunidades às vezes mais cedo, às vezes mais tarde. Claro que seria mais bacana o quanto antes, né? A gente tomar essa decisão de abrir a porta para Jesus, o quanto antes em nossa vida seria melhor, né? Mas eu acredito também que eu acho que nada acontece por acaso e nem ninguém passa na nossa vida de uma forma à toa, né? Eu, nos altos dos meus quase 40 anos, que farei agora em outubro, sempre tentei ir com toda a minha força, toda a minha energia de ser humano, né? E fazer as coisas do meu jeito.
E há 2, 3 meses atrás eu tenho sentido muito, muito forte dentro do meu coração essa necessidade de buscar cada vez mais o Senhor, de aprender cada vez mais. Por isso que eu estou aqui. E eu acredito que o evento que eu fui em Campinas, onde eu tive o convite do Senhor, não foi à toa, né? Então, foi ali que o Senhor bateu na porta e eu virei a maçaneta ali, deixando ele entrar não só na minha casa, mas no meu coração, na minha vida, nos meus negócios. E, como se diz, tomei a decisão. Então, assim, estou fazendo de tudo para que cada vez mais e mais eu aprenda e cada vez mais e mais eu esteja perto dele, fazendo as vontades dele. É isso. Parabéns, Ivan. Andréia novamente e depois o Irã. É, só completando a parte quando eu era criança, eu fui a criança mais que tinha mais dificuldade em aprender. Minha mãe tinha muito problema para fazer eu passar de ano. Eu era mais burrinha, entre aspas, dos meus irmãos. E hoje eu sou autora, escritora, livro em Portugal, terapeuta. Só que hoje eu vejo que não sou eu, é Deus que está comigo, o Espírito Santo, não sei, ele me inspira a escrever, ele me inspira a fazer os vídeos. Então, tudo que eu vou fazer, eu peço orientação dele e eu quero ser cada vez mais um canal de Deus para expandir e ajudar, ser um instrumento dele. E é isso que ele acabou de falar. Eu acredito que quando a gente quer fazer a vontade do Pai, de Deus, de Jesus, ele utiliza o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, e isso é deixar entrar. É isso que eu entendi. Parabéns, Andréia. Temos algo em Obrigada. comum, sabia? O quê? Era mais burrinho? Quando eu ia para a escola, eu era um péssimo aluno, menina. As notas eram mais vermelhas do que azuis. Ah, eu Chegava, também. chegava na sala assim, ficava meio avoado. Chegava em casa, a mãe perguntava: Filho, tem tarefa de casa? Não sei. Claro que tinha, né? E dia da prova era um desastre, gente. Você está em qual cidade aí em Portugal? Não, eu tenho o livro lançado em Portugal. Ah, entendi. Eu pensei que você Eu estava em estou em São Portugal. Paulo. Ô, Carlos, só completando. Aí, quando a minha mãe. Eu não sabia o que era nem mãe natureza, ela falava, mãe natureza é tudo. Eu falei, que tudo? Eu tinha uma dificuldade mental muito grande. E hoje eu ser uma autora, uma escritora, mudou tudo, né? Assim, de uma hora para outra eu falo, porque é Deus, né? Só Deus que faz o milagre. Irã, Vamos nós. Eu sempre fui ao longo da minha vida, hoje eu tô com 47, sempre fui meio Tomé, né? Então eu ia na fé, aprendia, questionava, mudava, aprendia, questionava. E ao longo dos últimos meses, a gente vai envelhecendo e a experiência, eu acho que a gente vai. Não que você perca a ousadia, muito pelo contrário, eu acho que eu sou mais ousado hoje do que aos 20 anos. Mas eu acho que você se desprende de certas vestes. Você começa a entender que, assim, você precisa dar espaço para Deus. Você não é tudo isso, entendeu? Às vezes a gente tem esse negócio quem viveu muito isso na juventude, aquela coisa de eu faço, eu aconteço e vamos embora, e não preciso de ninguém para nada, nem de pai, nem de mãe. Eu acho que isso é uma coisa que, quando você vai amadurecendo, é a palavra, você começa a entender que tem uma dependência de Deus. E quando você vai deixando ele entrar, é como em algumas histórias a gente usa muito a questão da água, né? Que ela vai se moldando. E eu acho que quando você deixa Deus entrar, por mais que você tenha uma casca grossa, ele vai entrando e você também vai se moldando, vai se preparando para receber algo maior. E nesses últimos dias, principalmente nesses dias que eu venho fazendo os estudos e venho acompanhando, eu estou lendo mais a Bíblia, eu estou acompanhando mais, então você sente mais uma leveza. Apesar de todas as tribulações que a gente possa enfrentar, você está muito mais tranquilo. Eu consigo acordar hoje feliz. Eu até um pouco antes do teu evento aqui em Campinas, eu tinha muito pensamento suicida, muito.
Então é uma reflexão assim. Eu me sinto à vontade de falar isso, mas eu tive muito pensamento suicida exatamente por causa disso, porque os casamentos não deram certo, as empresas não deram certo, as coisas não estavam dando certo. Eu falei, poxa, mas espera aí, cadê Deus? E quando veio o estudo bíblico, aí eu comecei a sentir algo diferente, as coisas começaram a dar certo, eu comecei a ter um novo ânimo. Então, acho que quando você permite Deus trabalhar, às vezes ele vai te jogar numa situação que você precisa entender que assim, olha, eu posso crescer de novo, mas não dá para crescer sozinho. Então, pega na minha mãozinha que eu tô indo. Então, é assim que eu me sinto hoje, eu me sinto renovado e mais tranquilo. Obrigado por compartilhar, estimado amigo, querido irmão Irã. Eu vou pedir para alguma das assistentes aqui, ou a Júlia, ou a Letícia, colocar no chat Apocalipse 3:20. E quem quiser pegar a Bíblia e ler para a gente, pode abrir aí. Apocalipse, Apocalipse 3:20 para nós. Depois, na sequência, vamos ouvir o Carlos e a Odília. Quem tiver com a Bíblia pode abrir o microfone e ler para nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Obrigado, Maria Teres. Então, essa é uma das passagens mais lindas da Bíblia, onde Jesus, como alguém que respeita o nosso livre-arbítrio, esperando que tomemos a iniciativa de abrir o coração espontaneamente, voluntariamente, para acontecer de fato uma comunhão profunda com Ele. É uma mensagem de amor, é uma mensagem de convite e é uma mensagem também de esperança. Nossa, gente, é profundo demais. Conforme eu citei, o Senhor não chega e derruba a porta. Gentilmente bate. E o que diz ali a passagem? Quem ouvir a minha voz, quem abrir a porta, ali eu entrarei. Vamos ouvir o Carlos, na sequência, Odília. Estava lembrando aqui dos apóstolos, né? É, Cristo, ele bateu na porta de cada um deles. E eu gosto muito das histórias dos apóstolos, porque, tipo, quando eu penso em Deus, quando eu penso que devemos nos conhecer, primeiramente devemos conhecer o nosso Criador, o nosso Deus. Então, a primeira pergunta que eu me faço sempre é: quem sou eu? Né? Eu acredito também que cada apóstolo, naquele momento que Cristo bateu na sua porta, deveria ter alguma pergunta do tipo, deveria ter alguma dúvida do tipo. Que, tipo, tem dois apóstolos que eu gosto muito, dos apóstolos de Jesus Cristo, que é Pedro e Paulo. E Pedro era altamente bruto. E quando se trata em conhecer Deus, né, se nós formos lembrarmos de Mateus, lá em Mateus, capítulo 16, no versículo 17 e 18, diz assim: Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ou seja, Pedro não revelou o Filho, mas Deus que está no céu. Porque Pedro buscava conhecer sempre o seu Criador. E quando se tratava do Evangelho de Jesus Cristo, quando se trata do Evangelho restaurado, nós pensamos que nós devemos buscar primeiramente o nosso Deus, nosso Criador. Então nós devemos pensar que nem Pedro, revelar o nosso Deus, o nosso Criador, o que está nas alturas. Então, sempre eu começo o meu dia me perguntando: quem sou eu para que eu possa revelar o meu Deus? Porque eu sei que eu sou Carlos Domingos, filho do Deus vivo. E que tantas e tantas vezes Cristo não deixou de bater na minha porta, não deixou de orientar para que pudesse
revelá-lo a outras pessoas. Então nós devemos buscá-lo cada dia para nos fortalecer. Devemos nos conhecer, né? Amar uns aos outros é nos conhecermos primeiramente. Obrigado, Carlos. Senhorita Odília. Cada ano, sim, eu escolho uma palavra para me ajudar a viver aquele ano. E esse ano eu escolhi a palavra intencionalidade. E eu tenho realmente me dedicado a buscar as coisas do Senhor com mais intenção, porque eu percebo, né, que a nossa vida aqui na Terra ela é muito passageira. E eu normalmente pensava assim, não, mais um dia de vida. Só que na realidade, não com o intuito do pessimismo, do lado negativo, mas na realidade é menos um dia de vida, né? Porque nossos dias estão contados. Então, colocando as coisas espirituais com esse olhar intencional, buscar o Senhor com o coração aquebrantado, querendo ser ensinável mesmo por Ele, tem me ajudado assim a ver a vida sobre um prisma tão melhor, sabe? E essa conexão com o meu Criador tem se fortalecido tanto a partir do momento que eu passei justamente a buscar ele com mais intencionalidade e não aquela conexão rasa, sabe? Querer ser mais profunda e para que ele me use como sabe, um molde, um Instrumento, clay, um uma instrumento na massa. mão dele. É. E ele mostra assim maravilhas que a gente fica até aquele estado de ó, né? Caramba, ele está muito perto, porque parece que ele está ouvindo até os meus pensamentos. É maravilhoso. Só isso eu queria relatar. Obrigado por compartilhar, Odília. Você me fez lembrar de uma experiência que aconteceu na antiga Europa, depois do pós-guerra. Eles começaram a reconstruir a cidade. Em determinado momento, encontraram uma estátua de Jesus Cristo que estava sem as mãos. Daí chamaram todos os grandes artistas, todos os grandes especialistas em restauração de imagens e como reconstruir as mãos do Salvador. E depois de muita ponderação e consideração e discussão, um dos artistas disse: Olha, não vamos reconstruir as mãos. Em vez disso, vamos colocar uma placa debaixo da imagem, dizendo o seguinte: Vós sois as minhas mãos.